Então nós estamos com o coração tão cheinho desta música e agora vou-vos mostrar uma outra que a mim esvaziou-me. E eu até espero sinceramente que eu consiga estragar a música para vocês, porque vocês conhecem de certeza. Eu gostava muito da música por causa do ritmo e a raça da música fica-me na cabeça. Eu ouço só um bocadinho e eu estou a orar para que eu não fique com ela na cabeça enquanto estou a falar com vocês, porque a música fica, eu absorvo muito bem músicas e isso é bom e é mau. E então a razão por eu estar a falar desta música é porque quero que isso nos conduza até ao nosso tema. Dário, quando puderes pôr, se faz favor. E eu quero que vocês ponham a mão no ar quem já ouviu esta música, quem já conhece de alguma maneira. Deixa eu ouvir primeiro. Quem a conhece? Quem é que já ouviu? Quem não ouviu é porque não é deste mundo. Temos astronautas no meio de nós. Já ouviram, não ouviram? Podem não perceber, mas já ouviu. Pronto, eu só estou a perguntar se ouviram, não estou a perceber. Podes tirar, obrigada. A música, o título dela é Respect, é Respeito, e quem canta é esta cantora negra, Aretha Franklin. Eu já ouvi esta música muitas vezes, aparece às vezes nos filmes e na rádio e tudo mais, mas nunca tinha prestado muita atenção à letra. E quando prestei, arrepiei. É por isso que eu estava a dizer que eu queria estragar esta música, porque a música fica no ouvido, não é? O ritmo dela e é assim soul, e depois tem cor por trás, e as vozes negras são vozes, regra geral, muito cheias e que dão vida a tudo. Ora, muito bem, então a música original, letra e gravação não é da Aretha, é de um cantor chamado Otis Redding, que é um cantor americano de música soul. Ele gravou pela primeira vez em 1965, mas a música só ficou conhecida quando a Aretha cantou, em 1967, e ela modificou a letra. E com a modificação dela e com a voz poderosa dela, este tornou-se um hino das forças e do empoderamento das mulheres, dos direitos das mulheres. Porque basicamente o que ela está a dizer, eu quero que tu me respeites. Nada de mal nisso, eu sou mulher que quer ser respeitada. Mas quando começamos a tirar as camadas da letra, e aquele vídeo aparecia a letra em inglês, para aquelas que sabem ler aquilo até corria bem, mas só para vos mostrar porque é que esta música tem um conteúdo perigoso, originalmente, aquele cantor, quando fez a letra e gravou, a música era sobre ele pedir respeito à sua amada. E ela trocou e fez com que seja, eu quero que tu me dês respeito. Ela exige respeito. Não é que eu não estou a pedir, se faz favor, eu estou a mandar que tu me dês respeito. Toda a letra em si tem mais lá à frente umas conotações um bocado sexuais, mas fala muito do género, eu quero quando chegues a casa que tu me dês respeito, eu estou para te dar o meu dinheiro porque eu quero que me trates bem e tu fazes aquilo que eu quero, ou então eu vou-me embora. Basicamente é isto. E facilmente se percebe porque é que esta foi uma bandeira do feminismo. Nós queremos direitos, nós somos mais ou melhores que os homens e, portanto, eu estou a exigir que tu me dês respeito. Foi uma mudança muito grave que ela fez, porque estamos a falar do respeito que se deve ter dado aos homens e da autoridade que o homem tem no lar. E ela distorceu e pôs como sendo a mulher que tem que ser respeitada. É óbvio que tem que haver respeito sempre e não está em causa nisto. O que está em causa é quando nós tiramos as esferas do sítio certo e andamos a brincar. E nós, na graça de Deus, tivemos aqui o nosso irmão Peter há pouco tempo a falar sobre o lugar de cada uma das coisas. E quando nós tiramos do lugar, dá errado. E apesar disto ser um hino do feminismo, eu não sou feminista, eu sou feminina, é diferente. Deus fez-me feminina, fez-me mulher. Feminista é o oposto. É querer dizer que nós somos mais do que os homens e que os homens são os culpados de todos os males do universo. Isso está errado. E nós, principalmente as mais novinhas, são mergulhadas na sociedade de uma maneira
que é difícil não estarem intoxicadas. E eu falo por mim, é difícil. As músicas, a roupa, a beleza feminina, o que é expectável de uma mulher hoje em dia é muito pouco, é muito vazio, é muito aspecto. E cá dentro não se pensa nada. E Deus não vê as coisas assim. Nós vemos aquele versículo de Provérbios: enganosa é a formosura, e vã, passa. Não vale a pena estarem a fazer plásticas e botox, passa. Porque depois ficam assim uns manequins, os olhos aqui já não fazem rugas nenhumas, porque aquilo está tudo esticado, ficam uns bonecos. Passa, a beleza passa, e é suposto passar. E sabem porquê? Porque o que deve ficar é o que está cá dentro. Nós devemos ser conhecidas por mulheres de integridade, mulheres de caráter, mulheres bondosas, mulheres que cuidam dos outros, que ajudam. É isso que deve nos caracterizar. Se nós vamos pelo aspecto, estamos aí pelo lado errado. E o feminismo apela a essas coisas todas, mas não é de feminismo que nós estamos aqui hoje para falar, é de respeito. Mas isto só para vos mostrar que o mundo fez esta inversão. É respeitar os homens, passou-se a querer respeitar as mulheres. E os dois merecem respeito, como eu já disse. Os dois têm que ser tratados com respeito e não está em causa isso. O que está é quando nós começamos a exigir aquilo que Deus não exige para nós. E vamos ver isso à luz das Escrituras. Então eu queria que vocês abrissem em Filipenses, capítulo 2, carta aos Filipenses, capítulo 2, e antes de lermos o versículo que queria vos ler, é óbvio que nós sabemos que a pessoa principal e primária que nós temos que respeitar é Deus, certo? Não há dúvidas. Mais de qualquer ser humano, Deus está em primeiro lugar, e quando Deus está em primeiro lugar, na ótica certa, portanto nós verticalmente estamos bem com Ele, tudo horizontalmente vai ficar bem. O meu relacionamento com o próximo, inclusive, quando eu estou bem, eu não admito certo tipo de coisas, o respeito que ela estava a querer exigir, nós se estivermos bem, nós percebemos que há ali uma linha que foi traspassada de alguma maneira, não é? E quando nós estamos bem com Deus, essa linha aciona e nós percebemos há alguma coisa aqui que não está bem. E vamos estar de bem com os nossos comuns mortais também. E quando assim o é espantoso que brilha em nós uma luz neste mundo de trevas. E o mundo precisa de luz. E nós dizemos, este mundo está tão mau, as coisas estão de mal a pior, e é verdade. Mas onde é que a luz brilha mais se não é nas trevas? É por este mundo estar assim tão mau que nós temos que ser essas luzes. E a Bíblia diz que devemos ser mesmo. E nós às vezes cantamos aquela música com as criancinhas, minha pequena luz vou deixar brilhar. Mas sabem que a Bíblia diz que nós temos uma grande luz, não é pequenina, nós somos astros, nós somos estrelas que devem brilhar. E é isso que Filipenses diz, e eu queria que uma de vocês lesse, por favor, no capítulo 2, no versículo 14, eu penso que é o 14 e o 15. Deixem-me só confirmar. 2, que começa com fazei todas as coisas. Não, isso é o 14, não é? Então é o 14, 15, se faz favor. Então quem puder ler, Filipenses 2, 14, 15. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas, para que sejais reconhecidos, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, diversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O apóstolo Paulo mostra-nos aqui como é que está a nossa sociedade, uma geração perversa e corrompida. Está mal, não está? Mas é aí que a gente brilha como astros, como estrelas. E depois aquela parte do 14, fazer todas as coisas sem murmuração, acho que essa é uma das formas de mostrarmos respeito a alguém, não é? Quando a gente está os filhos para os pais, as mulheres para os maridos, estamos sempre... isso é falta de respeito. E o apóstolo diz-nos aqui, fazei todas, não é algumas, não é o que vos der jeito, não é quando as coisas correm bem, não é quando vocês são respeitados, é fazei todas as coisas sem murmurações nem contentas. E nós, mulheres, sabemos ter esse feitiozinho. Eu acho que todas nós, mesmo as mais caladinhas, a gente sabe quando, o que é murmuração, que já fizemos isso de certeza. Porque é a nossa natureza. Porque... somos mais extrovertidas e verbalizamos, regra geral, mais os nossos pensamentos. Ora, muito bem, o significado de respeito é ter consideração ou dar valor a outra pessoa.
E por isso é que o desrespeito é tão mau, porque eu não estou a dar valor a outra pessoa. Eu estou a dizer, tu para mim não vales pouco ou vales nada e por isso eu não te respeito. E isso é grave, seja em que relacionamento for, mas há uns em que, justamente numa esfera de autoridade, em que isso é mais grave. Mas isso também se pode dar, o respeito pode ser para uma pessoa ou pode ser porque eu dou valor e significado a algo. Por exemplo, o salmista dizia, no Salmo 119, 117, sustenta-me e serei salvo, e de contínuo terei respeito aos teus estatutos. Nós, quando respeitamos a Bíblia, nós estamos a respeitar Deus também. Mas ter respeito ao que Deus diz. Deus disse isto é porque é importante. Deus diz que é assim, é porque assim é que tem que ser. E quando nós mostramos respeito às Escrituras, o coração de Deus certamente fica muito cheio. Então agora nós vamos ver... Já puseste no PowerPoint? Não. Desculpa lá, eu há bocadinho não pus aqui o versículo. Vamos ver então quem é que nós temos que respeitar, porque isto não é assim que Deus dispara. Por um lado temos que respeitar uns aos outros, óbvio, mas há pessoas em que o nosso respeito tem que ser mais alto. E este é o versículo que vimos há um bocadinho, de Filipenses, e muito facilmente nós percebemos que a pessoa que nós temos que respeitar acima de tudo, já falámos quem é? Deus, ponto. Ele é que manda em tudo, tudo está por baixo dele e é ele que nós devemos respeitar. E existem muitos versículos na Bíblia que nós podíamos pegar, que nós devemos dar honra e glória, louvor e ações de graças a Deus, mas eu escolhi um das epístolas de Paulo, Romanos 13, que fala de autoridades, fala de nós respeitarmos autoridades. E nós já vamos falar mais um bocadinho à frente que temos que respeitar autoridades, mas faz sentido nós percebermos porque é que temos que respeitar autoridades. É porque Deus é a autoridade principal. Então, em primeiro lugar, temos que respeitar a Deus. E eu vou-vos ler para não variar a versão King James. E diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está-se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Ali a frase, não existe nenhuma autoridade que Deus não tenha colocado. E vocês perguntam assim, mas até os maus, há maus reis, há maus governantes, há maus primeiros-ministros, há maus presidentes da República, há maus... Até esses estão lá porque Deus os pôs. E o apóstolo Paulo, quando escreveu isto em Roma, e aos romanos, estava um dos piores e mais tiranos governantes que já existiu. E ele está a dizer, foi Deus que colocou. Não foi Deus que colocou Nero, foi Deus que colocou Nero. E quando vocês obedecem, sem ser obedecer ao pecado, estamos a falar de instruções ou de regras, quando vocês obedecem essa autoridade, vocês estão a obedecer a Deus. E quando vocês desobedecem, vocês estão a desobedecer a Deus. É o que diz ali. Porquanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está-se colocando contra Deus. Atenção! Não é de bom tom um filho de Deus, uma filha de Deus, dizer mal do governo. Dizer mal de... Eles não são perfeitos e eles não fazem coisas bem, tudo bem. Temos que orar por eles. E temos que votar bem. Mas não se diz mal, sabem porquê? Porque eles estão lá porque Deus permitiu. E quando eu estou a recusar pôr sobre essa liderança, eu estou-me a recusar o que Deus escolheu e estou a dizer, não, Deus, não escolheste bem, aqui estavas distraído, passou-se qualquer coisa. Cuidado com essa postura. Então as autoridades são para ser respeitadas, obviamente primeiro Deus, e quando eu mostro que dou valor e significado à Bíblia e ao que ela diz, e ela diz tudo o que eu preciso, eu estou a mostrar respeito a Deus. E aqui nós temos que traçar a linha do que é a hipocrisia. Todas nós sabemos falar crentez, é dizer aquelas coisas politicamente corretas, e Deus é bom, Deus vai ajudar, Deus, né? Mas quando as calos apertam, e quando nós temos pouca saúde, e quando nós estamos com dificuldades financeiras, e quando houve alguém que nos fez mal, como é que eu reajo? Se eu ponho isto em prática, eu estou a respeitar a Deus. O cristianismo é para ser vivido, irmãos. E nós, na graça de Deus, estamos numa igreja em que se ensina muito, graças a Deus por isso, mas é pedido muito de nós também. Porque um dia Deus vai-nos pedir, olha, tu ouviste aquilo, e aquilo, e aquilo. E
que é que tu fizeste? Aquela parábola que o Senhor Jesus contou do homem que construiu a casa na rocha e construiu na areia, os dois ouviram, um fez, ouviu e pôs em prática, rocha. O outro ouviu e não pôs em prática, a casa na praia. Mas os dois ouviram a mesma coisa. A diferença foi um que pôs em prática e o que não pôs em prática. Cristianismo é para pôr em prática. Não adianta nós sabermos o beabá, sabemos tudo, sabemos os versículos, sabemos as músicas, sabemos tudo. Fazemos orações tão bonitas. Se depois, na altura da hora H, quando nós somos espremidas, e quando nós somos espremidas é que sai o que é que está cá dentro, não é? Assim por fora é bonito é fácil ser crente. É quando nós somos espremidas, apertadas, é quando nós sentimos a nossa humanidade, que não estamos a conseguir controlar as coisas, estão fora do nosso âmbito. Aí é que nós mostramos o que é que está cá dentro e que o que saia Cristo. Há uma frase muito gira que circula na net que diz: eu quero estar tão cheia do Espírito Santo que quando um mosquito me picar, saia a dizer: o sangue de Jesus tem poder. Ou seja, estarmos tanto sobre a influência de Deus que quando espreme o que sai é bom, porque se for o que sair espremido meu, isso de certeza que não vai ser bom. Então, em primeiro lugar, a nossa autoridade máxima, sem dúvida, é Deus e é Ele que devemos respeitar. Em segundo lugar, já vos disse, é as autoridades. E Romanos, essa mesma passagem que nós lemos, aqueles versículos iniciais, fala exatamente disso. Fala que as autoridades são instrumentos de Deus. Releiam esse capítulo 13, é muito bom, muito bom. Fala acho eu que é a pena capital, da espada, portanto, quem alguém se porta mal é castigado. E depois, na parte final deste assunto, fala: portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, a quem imposto, a quem temor, e a quem honra. Aqui o temor, algumas versões dizem respeito. Há pessoas que nós devemos respeito. Há pessoas que nós devemos pagar impostos. Há pessoas que devemos pagar tributos. Há pessoas que devemos pagar com honra. Mas há pessoas que, gostemos ou não delas, temos que lhes dar respeito, porque Deus assim o diz. Estes versículos anteriores falaram-nos disso. Não há nenhuma autoridade que não tenha sido Deus que a colocou. E depois continua e diz: se há alguma coisa que vocês têm que ficar a dever, é amor. E a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpriu a lei. Quem ama o próximo e quem manifesta, cumpre isto. Cumpre as Escrituras, porque as Escrituras dizem-no para o fazer. Está tudo interligado. O meu amor e o meu respeito a alguém é porque eu o amo e respeito a Deus primeiro. Não há maneira de eu poder amar o meu próximo se eu não amar Deus primeiro e se eu não respeitar Deus primeiro. Lá está o vertical e depois o horizontal. Muito bem. Mais à frente nós vamos ver um versículo que fala, neste caso era para os escravos e os seus senhores, que devem se sujeitar e respeitar mesmo os maus. Espetáculo. Mesmo os maus. Não é só os bons. E, que chatice, pá. Já não temos a desculpa que... eu não gosto da cor do partido que está no governo, portanto posso dizer mal deles. E eles não fazem isto, e eles não fazem aquilo. Ora por eles. Se orares mais, vais ser mais benévola com eles. E se calhar eles vão fazer melhor, porque nós estamos a orar por eles. Sim? Então as autoridades, e isto inclui pais, isto inclui professores, para quem cá está na escola, isto inclui patrões, isto inclui governantes, isto inclui responsáveis na igreja. Isto são tudo autoridades que Deus instituiu. Todas elas importantes. E poucas delas nós escolhemos ativamente. Agora vai entrar uma que nós escolhemos, que são os maridos. Bem ou mal vocês escolheram. Se estavam embriagadas quando escolheram, já não sei, mas escolheram. E escolheram é para a vida, porque depois de tomar essa decisão. E então o casamento é sem dúvida aqui a parte-chave, e nós há bocado falávamos do feminismo, e Deus vai dizer uma coisa que é contracultural, que as mulheres devem respeitar os seus maridos. E isso não é música para os nossos ouvidos, porque nós somos tortas, não gostamos disso, e porque, regra geral, isso temos que dobrar ali o nosso eu. Esta passagem que todos vocês conhecem, a Lúcia, quando perguntou qual era a passagem, eu falei de Efésios
5:22, que vocês já leram, nós já lemos, e vós mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos. Peço para vocês abrirem nessa passagem, Efésios 5, é uma passagem tão rica. E sabendo Deus que é difícil a submissão e o respeito a nós mulheres, Ele faz e Ele diz o que Ele também diz aos filhos, porque os filhos também às vezes não é fácil sujeitarem-se ou obedecerem aos pais, como ao Senhor. E ponto, e o assunto fica resolvido. Porque Ele então diz isso em Efésios 5:22, vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Eu sujeito-me ao marido porque eu me sujeito ao Senhor, ponto. Porque Ele constituiu esta autoridade, ponto. Não é pela pessoa, mas é pelo cargo que ela está a representar. E é assim que nós também devemos fazer com os governantes e com as autoridades. Não é a pessoa, mas é o cargo que ela representa. Marcelo Rebelo de Sousa é uma pessoa, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa é outra coisa. Gosta ou não se gosta, ele está numa posição, num lugar de destaque e que merece respeito. Quando ele é um civil normal e quando ele deixar de ser, há o respeito comum de qualquer outra pessoa, mas quando ele está a ocupar o cargo, é diferente. E no caso do marido, é das poucas autoridades que nós livremente podemos escolher. E por isso temos que escolher bem, não é? Porque depois há para o resto da vida. Para Deus não há divórcios, nem há separações, nem há nada disso. Pode existir fisicamente essa separação, mas para Deus lá em cima estão ainda casados. Então, se isso é para sempre, é bom que nós escolhemos bem essa autoridade, que nos vamos submeter, porque se queremos depois viver na harmonia de Deus, tem que haver submissão. E este homem, mais do que ser só um comum mortal com todas as limitações, representa uma figura na instituição do casamento que tem que ser respeitada. Lembrem-se que a mulher é a glória do homem e o homem é a glória de quem? De Cristo, que depois é Deus. Quando eu não me estou a sujeitar a um homem, eu estou a agredir a Cristo. Não foi o que aquela passagem de Romanos que nós falámos aqui, quando não estamos a submeter a uma autoridade, está-se a colocar contra o que Deus diz? Então, quando uma mulher é rebelde, insujeita, desrespeitosa para com o homem, em última análise ela está a sê-lo para Cristo. É grave, não é? Por isso é que o Senhor, quando diz sujeitar-vos como ao Senhor, não quer dizer que se faça sempre bem, mas tem que ser isto que é certo. E tem que haver pedir perdão e arrependimento quando não é, porque é grave. Estamos a falar de uma escala superior. Nós às vezes brincamos com a esfera aqui na Terra e esquecemos que há um mundo sobrenatural. E que a Bíblia nos diz que com Deus não se brinca. Mais tarde ou mais cedo as coisas vão acontecer nos propósitos teus. E às vezes, já desde o tempo do apóstolo Pedro, diziam, Cristo não vai voltar, está a demorar muito tempo. E ele diz, está a demorar muito tempo porque ele é longânimo. Porque ele está a esticar a paciência, não é porque ele está a brincar ou com falta de poder. E nós às vezes, como crentes, brincamos com isso. Está a correr tudo bem, qual é o problema? Não, mais lá à frente vai haver problema. Temos de ter a noção que as esferas das ordens e das autoridades é muito importante. E na família, muito importante também o é. Então, estávamos aqui no Efésios. A minha versão King James, a minha que não é minha, mas é o que eu gosto de ler, do versículo 22 diz: esposas, cada uma de vós respeitai os vossos maridos, porquanto sois submissas ao Senhor. A ordem está sempre essa. Como eu sou ao Senhor, eu vou ser submissa também aqui. E a passagem que eu queria debruçar um bocadinho com vocês é esta aqui, de Efésios 5:31 a 33, que diz: por este motivo o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua esposa e os dois se tornarão numa só carne. O apóstolo Paulo está a citar Gênesis 2:24, não é? Primeira vez que é falado o casamento. E depois ele continua e diz: este é um mistério grandioso, refiro-me contudo à união entre Cristo e a sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trata o marido com todo o respeito. Diferente, não é? Ele tem que amar a esposa, ela tem que o respeitar. É bom referir aqui que aqui estamos a falar da relação um para o outro. Portanto,
O homem não tem que amar todas as mulheres, óbvio, é só dele, tem que ser fiel a isso. E a mulher não tem que respeitar todos os homens, mas este tipo de respeito é ao seu marido, ok? Há ali uma exclusividade de afeições e de atenções. O problema do respeito é que o respeito é difícil de quantificar, pôr ali uma fita e dizer assim, estás a respeitar muito, estás a respeitar pouco. Porque o respeito é uma coisa que está cá dentro e só se manifesta depois quando nós falarmos. E todas nós já vimos, já fizemos, ou se calhar já assistimos a falta de respeito. E é a maneira como se diz as coisas. É o que se diz, mas é como se diz. E às vezes até não se diz. Às vezes os filhos têm muita tendência disso. É as expressões da cara e do corpo. O revirar os olhos. Já disse tudo. Já disse tudo. Ou então, o que foi? Já disse tudo. Não disse mais nada. Mas só a postura, eu já estou a dizer, eu não estou a gostar da tua autoridade, eu não estou a gostar do que me estás a dizer, eu estou a ouvir, mas está a entrar sem saia 200. E é aí que se percebe o desrespeito. Mas lá dentro já teve a minar muito tempo. E por isso nós temos de tratar muito bem do nosso coração, para quando as coisas saírem, lá está, quando fomos espremidas, sai bom ou não sai mal, está bem? Temos de ter muita atenção por isso. E depois há estas ideias feministas, e certeza que vocês já ouviram isto e se calhar até já disseram isto, o respeito não se dá, o respeito ganha-se. A Bíblia não diz isso. Eu não dou respeito a quem me dá respeito. Eu não dou respeito a quem me trata bem. Eu dou respeito a uma autoridade. Ponto. Boa ou má. Eu gosto ou não gosto. Eu queira ou não queira. E esta ideia de que o respeito tem que se ganhar para depois... Na Bíblia não é assim. E Deus não instrui assim. Eu tenho que dar respeito a todos aqueles que Deus instituiu como autoridades na minha vida. E a todas as pessoas, obviamente. Mas o respeito primário e o respeito de eu recuar, o respeito de eu amochar, o respeito de eu me submeter é a autoridades específicas. E com elas eu não posso brincar, porque se estou a brincar com Deus. E então, o respeito é difícil de dar, nós somos tortas por natureza. E se vocês alguma vez têm dúvidas do que é uma mulher torta, a Bíblia fala em Provérbios muitas vezes, da mulher rixosa e da mulher briguenta, e só para vocês perceberem que eu não estou a inventar, vamos abrir. Provérbios 21. São mesmo muitas as passagens, portanto, e Salomão lá sabia porque ele tinha muitas mulheres. Provérbios 21 é só um exemplo. E tem 2 versículos que eu gostava que lêssemos. Já está toda a gente? Provérbios 21. Então, uma irmã leu o versículo 9 e a outra leu o 19. Pode ser? Provérbios 21, 9, 19. Melhor é morar num canto com umas aulas focadas do que com uma mulher rixosa, numa casa ampla. Esse é o 9, não é? Sim. 19? Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e aguda. O 9, na minha versão, diz assim: é melhor morar num canto do telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. Eu não sei se vocês sabem, mas antigamente as casas do telhado, na Palestina, os telhados são abertos, são terraços. É melhor morar num canto do telhado a apanhar sol e chuva e todos os elementos da natureza, a viver num caseirão com uma mulher briguenta. Ah, não. Esta companhia é terrível. O versículo 19 que a Priscila leu, tu leste rixosa e irritadiça, não é? Há versões que dizem mulher briguenta e amargurada. E aqui eu acho interessante, porque a regra geral, uma mulher rixosa é amarga. E ficou amarga, e agora vou dar um crédito a nós mulheres. Muitas vezes a razão da nossa amargura são pequeninas coisas. Não é do dia para a noite que nós ficamos amargas.
São pequeninas coisas que são um lixo, que nós vamos acumulando e que depois sai de uma maneira muito forte, mas fomos a diluir as coisas, eram pequeninas coisas, daí que nós temos de ter essa higiene no nosso coração. No final do dia, o que é que se passou? Aquilo, vou pedir perdão a Deus, vou perdoar aquela pessoa, vou revelar, porque as pequeninas coisas vão se tornar montanhas mais à frente. E depois dá esta amargura, porque achamos que está tudo contra nós, estão todos, é tudo para me fazer a vida difícil, eu trabalho dia e noite aqui em casa, ninguém valoriza, é amargura. E depois isto sai, e isto não é fácil de conviver. Coitados dos homens, dos filhos, coitado de toda a gente, porque toda a gente sofre com isto. Mas o versículo que eu vos queria mostrar, nem é na versão King James, é na nova versão internacional, e diz assim também em Provérbios 19:13, o filho tolo é a ruína do seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Aquela gotinha, plim, plim. Sabem o que é que isto está a dizer? A mulher briguenta é uma tortura. Porque essa tortura da gotinha é o que se utiliza, infelizmente, não é, para fazer mal aos outros. Quando nós prisioneiros, aquilo é terrível. Um som chega a uma altura que bloqueia o cérebro da pessoa. Aquilo só plim, plim, plim. Uma mulher briguenta é isto, irmãs. Terrível, não é brincadeira. E é desgaste, é tortura de um homem, neste caso estamos a falar do relacionamento de marido e mulher. E eu estou certa que ninguém gosta disso, nem quem o é gosta de o ser. Porque a pessoa sabe, não é? Quando é azeda, quando é amarga, quando há coices, e não gosta, porque nós não somos feitas para isso, Deus não nos fez para isso. Mas isso é uma deformação que pode ser corrigida pelo Espírito Santo, pode e deve ser. Mas que tem que o ser mesmo, e nós estamos aqui para isso, para melhorarmos. Seja do nosso feitio ou não seja do nosso feitio, uma mulher briguenta às vezes está cá dentro no coração. Não fala, mas está. E fica a pensar, e fez-me aquilo. Já da outra vez também me fez. Isso é mau, isso é mau. Isso tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido aos pés do Senhor e tem que ser tratado, porque senão isto vai dar problemas mais graves à frente. Porque o relacionamento marido e mulher é o do mais íntimo que existe na face da terra entre pessoas, é onde tudo tem uma escala maior e onde tudo tem uma amplitude maior. Então, uma mulher rixosa ali, no trabalho até dão-lhe um desconto, aqui na igreja a gente finge que não liga, mas em casa as coisas são mais graves e têm consequências mais graves. E às vezes há homens que parece, eles têm essa particularidade de poder desligar e às vezes parece que estão desligados. Eles estão no modo defesa, porque senão vão ser agredidos. E os homens são fortes em muita coisa, mas há outras que não são. E sabem o que é que eles não são fortes? Com as palavras. E nós somos fortes. Daí que quando a mulher é briguenta, amarga, rixosa, é aí que vai atacar, com as palavras. E nós temos de ter a noção que as palavras dão vida ou morte. E não é brincadeira quando Provérbios assim o diz. Eu já falei aqui no início do Ministério, nós começamos o Ministério em 2010 e eu tenho os meus apontamentos que foi em 2011. Portanto, falámos umas frases que ficaram. Não sei se alguma de vocês dessa altura se lembra, mas eu vou pô-las aqui. E estas frases são certinhas e direitinhas. O que está escrito na Bíblia. O homem precisa saber e sentir que é respeitado, a mulher precisa saber e sentir que é amada. O homem precisa ser respeitado para amar e a mulher precisa ser amada para respeitar. E vemos aqui o círculo, não é? A mulher só vai respeitar se ela sentir-se amada, o homem só vai amar se ele se sentir-se respeitado. Então, se os canais do respeito estiverem entupidos com lixo, com amargurinhas, porque tu no outro dia me fizeste isto e porque tu esqueces sempre daquilo e porque tu nunca fazes não sei o quê, está entupido o canal, bloqueia o canal do amor, porque o respeito está interligado com o amor. E vocês estão a ver um casamento com problemas. Porque o canal do respeito ficou entupido com lixo. É muito importante. É isto que Efésios 5 diz. O homem amar a esposa e a mulher respeitar. Só que para um acontecer é preciso, neste caso, para o homem amar, ele é preciso sentir-se respeitado. E para o caso da mulher, para ela respeitar o seu marido, ela precisa ser amada.
E isso é muito importante. Então o diabo, que sabe as escrituras melhor do que nós, então eu vou entupir aqui o canal de alguma coisa. Porque se eu entupir, isto depois fica, e depois o ciclo não anda. E depois vai haver problemas no casamento, e depois vai haver discussões, e depois os filhos não vão andar bem, porque vêm os pais que não estão bem, e porque depois... Percebem? E então, infelizmente, esta é uma área onde o diabo tem atacado bastante. E este ciclo, para funcionar bem, tem que ser oleado pelo Espírito de Deus. E por isso é que, sendo os dois crentes, nós estamos a partir desse pressuposto, que os dois, marido e mulher, o são, tem que ser na presença do Senhor e tem que ser com a ajuda dele, que devem auto-se avaliar. Como é que tu achas que o nosso casamento está? Como é que achas que esta área... diz-me uma coisa que eu te costumo magoar. Diz-me uma coisa que eu te costumo ferir. E depois ouvimos a resposta caladinhas, não dizemos nada, porque depois interrompemos logo, os homens recuam logo. E depois a mesma coisa, ele perguntar-nos a nós e nós dizemos, olha, não gosto muito quando tu fazes assim, assado. Mas porquê? Não é por mal? Sim, mas eu não gosto. E explicam. E se não souberem explicar, não gosto, tentem evitar fazer. E é este pequenos ajustes, este feedback, que as empresas precisam tanto dos consumidores para poderem crescer. Imaginem quanto melhor isso fará num casamento, numa família. Haver este, eu gosto disto, não gosto disto, então vamos melhorar, corrigimos. Eu gosto disto, não gosto disto, então vamos melhorar e corrigimos. E vamos melhorando sempre. Isso diz casamento, isto diz amizades, isto diz relações familiares, isto diz relações aqui na igreja. Haver esse cuidado, haver essa proximidade, de nós termos esse respeito uns pelos outros e de percebermos que nós podemos sempre melhorar a vida do outro e o outro melhorar a nossa vida também. Nós estamos interligados e, portanto, quando o fazemos, isto faz toda a diferença e quem é glorificado é Deus. Quem fica bem na fotografia é Deus. Quem fica contente e orgulhoso é Deus. Porque Ele vê o seu povo a fazer as coisas que Ele diz nas Escrituras para fazer. Agora, o que é que não é respeito? Não é respeito concordar sempre com a outra pessoa, só porque o outro diz. Não é aceitar, é concordar, é diferente. Não é respeito aceitar tudo o que a outra pessoa faz. Não é respeito se submeter ou participar em coisas erradas. Coisas erradas. Ou seja, tudo o que é pecado, não é porque aquilo é uma autoridade sobre a minha vida, eu devo o fazer. Certo? Por exemplo, acho que, não sei se foi o Peter que falou aqui ou não, mas na Segunda Guerra Mundial, quando no tempo do Hitler ele mandava os alemães denunciarem os judeus, um alemão crente não denunciaria, porque ele estava a denunciar outra pessoa à morte. Era uma lei que tinha vindo, uma regra que tinha vindo, mas pelo cuidado da vida de alguém não se iria fazer isso. Então estavas a ir contra a autoridade, mas essa autoridade estava aí contra o que Deus está a dizer. Então há esses critérios, mas quando a coisa é errada, nós não nos submetemos só porque a outra pessoa assim o quer. Isso não é respeitar, isso não é uma correta submissão. O correto respeito é, mesmo quando eu estou em discordância com outra pessoa, eu ter a noção que eu posso verbalizar essa discordância e dizer, olha, eu acho, para mim seria melhor, não achas que com educação, com temperamento, com temperança e com tempero na palavra, não sair aquela palavra ácida, porque às vezes as coisas ditas da maneira correta frutificam de outra maneira. E dizer as coisas, a sua opinião, e depois deixar que aquela autoridade resolva. Isso é respeitar. Mas não é porque o outro diz, é assim, e vocês não têm opinião, não têm uma visão das coisas. Ou então dizer assim, olha, vamos orar sobre isto, eu não consigo pensar agora em nada, não consigo ver qual é a solução, vamos orar sobre isto. E aí estão a ser essas ajudadoras idóneas que a Bíblia fala que a esposa deve ser, mas é ter a noção que é lícito, que vocês possam verbalizar a vossa opinião, podem e devem, até como ajudadoras, para eles poderem ver as coisas de outro prisma, mas terem a noção, não é porque vocês disseram que é rei, que é regra, que é lei. A lei e a palavra final deve ser da autoridade, que neste caso é sobre o marido. Estamos mesmo a terminar. Eu acho que há diferença entre respeito e submissão. A minha visão, e há de haver outras opiniões mais amplas, é que submissão é eu
como a palavra diz, sob missão, é estar debaixo de uma missão e de uma autoridade que Deus colocou na minha vida. Então, imaginem, a missão é isto e eu estou por baixo. E a minha função do por baixo é para levantar, é para erguer, é para edificar, não é para mandar abaixo, nunca é isso. Eu acho que submissão é isso. Eu acho que respeito é dar valor àquela pessoa. Aquela pessoa é importante para mim, aquela pessoa tem significado para mim, aquela pessoa é uma autoridade na minha vida e, portanto, eu respeito. E eu acho que as duas coisas juntas são perfeitas no casamento, é óbvio, mas é ter mesmo a noção de que isto é sempre um ato voluntário. Ninguém pode obrigar ninguém a ser submisso e ninguém pode obrigar ninguém a respeitar. É algo voluntário, algo que vem cá de dentro, é algo que vem da confiança em Deus. Eu, porque acredito no que Deus diz, eu vou fazer. Como ao Senhor. E por isso eu vou fazer e vou respeitar e acreditar que Deus sabe o que é melhor. E se Ele diz que é assim, é porque assim é melhor. Não vou fazer de outra maneira, porque vai dar errado. Ele já avisou isso. Eu vou fazer da maneira certa. E quando assim é, Deus é glorificado em todo este processo. E eu acho que o respeito e a submissão é como se fossem ramos de uma árvore. E o fruto é a obediência. Porque aquela obediência verdadeira e sincera que alegra o coração de Deus tem que vir de um coração submisso e de um coração respeitoso. E isso aplica-se às mulheres como também aplica-se aos homens. Os homens também têm autoridades na vida deles. Não é neste caso a mulher, mas tem autoridades que é Cristo, tem as autoridades comuns que nós temos na civis, tem autoridades aqui na igreja também, não é? Que são os anciãos. Portanto, esta ideia de submissão, eles também têm que ser submissos. Efésios 5 também fala de sermos submissos uns aos outros. Não é só as mulheres com os maridos. Esta questão de submissão também é para os homens. Esta questão de respeito também é para os homens. E quando assim o é, vai nascer o fruto da obediência a Deus. E a coisa fica bem na fotografia. Porque está tudo na esfera certa e está tudo oleado como deve ser. Não queiramos inventar a roda porque ela já foi inventada e Deus já a fez e ela funciona bem como Ele diz. Por fim, vamos... Eu acho que tenho aqui mais um versículo. Tenho, sim, senhor. Eu ia pedir para vocês abrirem ali na passagem de Pedro. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Uma de vocês lia e depois nós lemos esta versão. Quem quiser pode ler. Vós servos, sujeitai-vos com toda a aos senhores, não só em paz. Esse é o 18, é o 17. Honrai a todos, amai a fraternidade, amai a Deus, honrai a Deus. Isso. Esta versão, que é a nova versão internacional, porque fala ali, diz respeito. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Querem saber as autoridades que têm que ser submissas e respeitosas? São isto. Amarmos os irmãos, temermos a Deus e honrar as autoridades governamentais. E é isto que resume tudo o que nós estivemos aqui a falar, de quem nós temos, ou quem devemos respeitar. E depois eu coloquei o versículo a seguir, os dois a seguir, os 18 e 19, e está nesta versão, mas a nossa versão também é bastante explícita, só para mostrarmos esta questão de que não é sujeitar a quem nos dá jeito, não é sujeitar a quem for bonzinho para nós, não é sujeitar a quem for íntegro e honesto, até aos maus. Olhem o que diz a Bíblia. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável, ou outras versões dizem, é agradável, que por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporta aflições sofrendo injustamente. Até para os maus, e isso aplica-se a qualquer autoridade, nós devemos respeitar e submeter, que é o que está ali. E depois ele explica porquê. Porque isso é agradável a Deus, porque é muito bom que alguém, pela consciência de eu sei fazer o que é certo e vou fazer o certo, sofra castigo. É que eu sofri castigo porque fiz mal, bem feita, mereceste. Agora, castigo porque eu fiz bem
E porque a minha consciência perante Deus diz-me que eu tenho que fazer assim, e sofro pena por isso, isso é agradável a Deus. Porque Deus diz, olha, está ali uma filha minha que suporta pagar o preço do que está certo. Por amor a mim. Aquilo vai prejudicá-la. Aquilo vai ser castigada por o patrão, pelo chefe, mas ela faz. Por amor a mim. Vocês acham que Deus vai olhar isso de lado e não vai recompensar? Vai. À maneira dele, mas vai. Por amor à consciência. Ter a consciência bem com Deus. Que é a nossa autoridade máxima. Sempre. É importante isso. Depois vai gerar aflições para estes servos, ou para estes escravos, mas Deus vai saber dar a recompensa que mais à frente eles mereceriam, ou não é no que é que merecemos, porque Deus dá sempre mais do que nós merecemos, mas Ele sabe ser bondoso e generoso como bom Pai que Ele é. Era isto, queria falar com vocês sobre respeito, e espero que vocês tenham aprendido. Eu aprendi ao dissecar este assunto. O respeito tem muitas camadas e todas nós precisamos melhorar aqui em alguma área o respeito. Mas, acima de tudo, nós podemos policiar o nosso respeito ou o nosso desrespeito pelo nosso discurso. Se nós gravássemos as nossas palavras, os telemóveis já para gravar, mas o dia todo deve ser puxado, mas gravássemos tudo o que dizemos num dia e no final do dia víssemos o registro, olha, desrespeito, algum respeito, desrespeito, temos de ter controle, e daí ser tão importante que o nosso coração esteja bem para que do que está cheio ele fale e fale bem também. É isso que nós temos estado aqui a falar também no culto, de falarmos bem, porque os problemas surgem porque nós não falamos bem, não comunicamos bem, e quando o fazemos, quando fazemos bem, Deus é honrado. Graças a Deus por isso.